Olá, meu nome é Álvaro, sou crítico editor da revista Pós-Créditos. Estou fazendo semanalmente essa cobertura em vídeo sobre a releitura da novela Renascer e vim falar então sobre a 10ª semana da novela, capítulos 55 ao 60. Hoje eu estou assumindo aqui as minhas anotações, eu tenho falado muito de improviso, claro, sempre tentando estabelecer um raciocínio antes, mas acho que nos últimos vídeos eu tenho me perdido um pouco, então hoje eu trouxe algumas anotações aqui, de vez em quando eu vou olhar para baixo para me situar. Já tentei colocá-las como uma espécie de dália, né, o cartaz televisivo que a gente põe no fundo, mas não deu muito certo, então vou assumi-las aqui comigo. E eu queria começar falando do capítulo de sábado, né, que foi o capítulo que eu não cobri textualmente, capítulo 60. Isso quer dizer que a novela está chegando aí por volta do seu primeiro terço concluído, né? A novela, se eu não me engano, está com uma previsão de 190 e poucos capítulos, o que me deixa bastante curioso, porque a novela original tinha 216. E nessa novela, os eventos estão acontecendo com certo atraso, por causa da dilatação, né, da primeira fase, e claro, né, de um outro ritmo, né, de fato. Então, por exemplo, a morte de José Venâncio, que acontecia entre o capítulo 59 e 60, na primeira versão, agora está prevista para ir ao ar no capítulo 80. Né? Então, eu fico curioso para saber como é que o Bruno Luperi vai resolver, né, essa temporalidade com uma novela que é menor, a princípio, do que a original, se não for estendida. Né? Mas, de qualquer forma, vamos retomar aqui, então, os acontecimentos do sábado. Né? O capítulo começa com uma boa cena entre Mariana e Eliana, né? Uma boa cena porque as duas, de certa forma, dissimulam algo. Né? A gente não sabe o que mais Mariana dissimula, de fato, né? Mas há um sentimento dissimulado, né? Há um incômodo, né, com esse novo romance entre João Pedro e Sandra, o que nos deixa muito incertos sobre o que essa moça sente pelo filho do marido, né? Então, Mariana dissimula, já sabemos disso há algum tempo, uma série de questões, não sabemos exatamente o quanto, né? O quanto desse amor que ela sente por José Inocêncio não é uma ausência paterna, por exemplo, né? E o que ela sente de fato por João Pedro. E Eliana dissimula, né? No sentido de que a ida dela a essa fazenda é uma grande mentira, né? Ela vai ali se vender como a boa esposa que foi trocada, né? Quando acho que nesse relacionamento é um relacionamento em que é muito claro, em que há uma série de culpas mútuas, né? Nenhum dos dois ali acho que estava de fato entregue ou interessado nesse relacionamento, isso já é posto desde o começo da novela, né? Mas Eliana ela quer salvar esse casamento, por algum motivo, que não sabemos muito bem o porquê. Não acho que essa mulher ame José Venâncio, não acho que amava na primeira versão, mas na primeira versão eu acho que tinha uma coisa muito do jogo. Eliana era uma grande jogadora e ela não admitia perder. Essa Eliana de agora, eu não acho que ela seja isso. Acho que ela é essa mulher fruto de tempos líquidos e ela escorre para onde quer que seja e ela não sabe muito bem para onde ela está indo. Né? Talvez aquele relacionamento fosse o que desse um mínimo de concretude à vida dela. Então eu sinto essa Eliana um pouco nesse lugar. E ela vai a essa fazenda tentar salvar então esse casamento. E é uma cena muito interessante porque é um grande confronto, né, no subtexto, nas entrelinhas, mas tem um momento muito interessante em que a Mariana fala que Buba é uma pessoa, Dona Buba, é uma pessoa muito boa, parece ser uma pessoa muito boa. E a Eliana se levanta e fala, o problema são essas pessoas que parecem ser muito boas, né? E ela olha, encara a Mariana como se ela tentasse decifrar a Mariana, né? Como se ela olhasse e tentasse desvendar e dissesse, de certa forma, eu sei que você parece ser muito boa, mas não é. Então é um momento muito interessante de jogo cênico entre as atrizes, né? E tem uma coisa do olhar, né? A Teresa Fonseca fica a cena inteira com um olhar meio de desdém, meio como tem quem tá fazendo sala porque precisa, para a personagem da Sophie Charlotte, a Eliana,
E a Sophie Charlotte, por sua vez, ela tem sempre esse olhar duro, né? Sempre esse olhar que tenta mais do que simplesmente ver, enxergar, esmiuçar a alma da outra, decodificar de fato, né? Então eu acho um jogo muito interessante entre as duas atrizes ali. Também há um jogo entre Zinha e Sandra, ao longo de várias cenas, né? O que é bastante interessante porque agora cria uma triangulação numa cumplicidade que já existia entre Zinha e João Pedro, agora chega com Sandra, né, que é o relacionamento amoroso de João. Então eu acho que essa amizade se completa com uma coisa que talvez João Pedro não pudesse oferecer a Zinha, né? Inclusive, a cena em que elas estão ali naquele galpão fechado sobre as barcaças, né, sentadas, é muito semelhante a uma cena de capítulos atrás em que João Pedro e Damião estão ali, né? Então acho que não é acidental, não é aleatório essa retomada do enquadramento, da mise-en-scène, da colocação desses corpos, dessas atrizes em cena, né? Izinha, numa dessas cenas, solta uma frase genial. Ela tem várias frases geniais, mas essa é uma que eu gostaria de adotar para a vida. Você tá apertando a minha mente. Eu ri alto quando ela fala isso para Sandra. É uma personagem muito bem composta. Fico até na dúvida, né? O quanto isso está de fato nos diálogos ou se a Samantha Jones tem colocado alguns cacos. Não sei o quanto esse texto admite cacos. Opa! Sei que tem autores que, como o João Emanuel Carneiro, que, por exemplo, não se incomodam que os atores coloquem cacos. Sei que tem autores que não admitem, como Valcir Carrasco. Não sei como o Bruno Luperi é com isso. Também não sei exatamente como é que o Benedito era, mas pelo que eu me lembre, o Benedito tinha assim uma flexibilidade, embora ele já desse o texto com... O texto do Benedito tem muito essa nuance da própria pronúncia, né? Como é que o ator deve pronunciar aquela palavra, né? Então, essa é uma personagem que me inquieta muito. Eu acho uma boa adaptação, uma das coisas mais ricas dessa nova versão, essa personagem. Inocêncio e Venâncio têm uma conversa de pai para filho, emoldurados numa porta, né? A cena começa num plano longo, em que boa parte do diálogo é feito nesse único plano, né? Antes de cortar para campo e contracampo. O que me parece ser recorrente nessa novela, também existia muito na novela anterior, né? Planos de diálogos longos, e que é interessante tanto para os atores quanto para nós espectadores, né? Assistir uma cena em que a ação e reação estejam no mesmo plano, em que os atores têm o desafio de encarar o texto e decorar o texto, né? De uma forma mais desafiadora mesmo, né? Porque se você não tem corte, você tem que estar com aquele texto muito bem azeitado, né? Até ao longo daquele plano, né? Então, a decupagem, no sentido de decompor a cena em planos, ela existe também para auxiliar os atores, sobretudo quando o texto é muito denso e muito longo. E Renascer tem vindo com uma decupagem bastante econômica, sobretudo nesses começos de cena, né, em que o início do diálogo é colocado nesse plano estabelecimento, que geralmente tem vindo com algum movimento, alguma coisa nesse sentido, que traz um dinamismo visual, né? Que mais? Aí temos Damião e Eliana, né, que eu acho que é um casal muito marcante da primeira versão, né, eles se conhecem, e agora nessa altura da trama, e começam a ter esse caso extraconjugal, embora ainda os dois, né, tenham outros relacionamentos, né? Eliana vai ter um relacionamento futuro ainda, mas eu acho que é uma das tramas que na primeira versão trazia muita sensualidade. A primeira Renascer era muito sensual, né? Era essa Renascer que ardia. Isso, o Luciano do Carvalho falava muito sobre isso, né? E eu acho que construir a sensualidade na televisão de hoje é uma construção muito diferente da dos anos 90, né? A televisão de hoje, é claro, acho que há uma série de questões que precisam ser encaradas, uma sensualidade que não seja gratuita e que não coloque, sobretudo, os corpos femininos numa objetificação,
né, que sempre houve no cinema e havia também na televisão, mas por outro lado eu acho que é uma trama que justifica uma certa sensualidade, né, e que tem pensado um pouco isso. Né? Acho que, por exemplo, a cena de Mariana e João Pedro essa semana é uma cena extremamente sensual, né, na cachoeira, mas dramaticamente sensual. A sensualidade ali, ela não é gratuita. Ela existe e é importante que ela exista, né? Aquele rapaz, aquele moço que não consegue tirar aquela mulher da cabeça, né? Mesmo estando já envolvido com Sandra, e aí aquela Mariana surge ali das águas como uma Iara, né? E ela não atrai João Pedro para o rio, ela sai do rio, né, para encará-lo. Então Mariana é uma personagem muito rica nesse sentido, né? Ela é escorregadia, a gente não sabe muito bem o que ela quer, né? E talvez nem ela saiba, né? Porque ela não é aquela vingadora como em Avenida Brasil, que eu acho que talvez tenha sido a última grande trama de vingança que a telenovela teve, em que a gente sabia o que Nina queria, o que ela pretendia, né? A Mariana não. E nesse sentido, acho que é uma personagem muito complexa, que a Teresa Fonseca tem feito de uma outra forma, bastante diferente da Adriana Esteves. Escrevi sobre isso essa semana. A personagem da Adriana Esteves parece que ela encontrava sempre algo aonde se ancorar. E a da Teresa Fonseca, ela tá sempre solta, parece. Ela conta consigo própria e só. Então acho que isso traz uma outra camada para essa Mariana, né? E aí o surgimento de Sandra em cena é muito importante no sentido de que dá ao espectador um lugar mais seguro de uma mocinha por quem torcer, né? E acho que isso tem sido bastante evidente, né, na torcida pelo casal, enfim. Acho que isso é muito claro. Mas eu divaguei porque eu estava falando de Damião e Eliana, que são que formam esse casal importante para a trama, né? E que é um casal que vai ter uma relação muito aberta e muito. Eliana vai ser uma personagem subversiva, de certa forma, né? Mas eu não quero trazer muitos spoilers, né, para quem não viu a primeira versão. Mas ela vai se alimentar e usurpar alguns códigos do patriarcado para si. E aí é uma personagem muito inteligente nesse sentido, em como ela vai fazer. Né? E isso cria uma relação muito ambígua com o Inocêncio, porque o Inocêncio logo vai sacar quem a Eliana é, e ela vai ser uma personagem, um contraponto muito forte a ele, né? Mas ele vai, em determinado momento, passar a respeitá-la, porque ele percebe a inteligência dessa mulher em usurpar esses códigos, né? Eliana, em determinado momento, vai ser chamada de coronela, né? Então, agora, precisamos ver como é que vai ser essa nova Eliana, né? Que me parece bastante diferente da Patrícia Pilar, mas não menos interessante. Acho que é uma personagem muito intrigante, né? Sobretudo agora em que esses personagens começam a se deslocar para o campo, né? A novela começa a querer a se estabelecer só na fazenda. E aí, nesse microcosmo, vai ser muito interessante ver Eliana, Buba e Mariana, né? Sandra, esses contrapontos femininos muito fortes, né? E essa cena da pastagem, só para eu concluir, uma vez que eu divaguei, eu gosto muito da locação, porque essa coisa essa pastagem alta, né, se não me engano era um campo de trigo, alguma coisa assim, parecia, e posso estar falando besteira também, mas o mato esconde uma boa parte do corpo, e isso traz uma suspensão espacial, tá? Por fim, gosto muito da personagem da Kika, sobretudo nessas últimas interações com o José Bento, né? A Kika sempre lança um olhar que, de certa forma, lava um pouco a nossa alma, porque o José Bento é esse personagem muito absurdo, né? Ele fala coisas absurdas, né? Ele é um personagem, acho que inclusive fora do tempo, né? Ele é uma figura, né? Que fala coisas inadmissíveis, eu acho que hoje em dia, ou pelo menos, talvez para minha bolha, né? E aí a Kika sempre solta uns olhares muito incrédulos do tipo, meu Deus, ele tá falando isso mesmo? Eu tô ouvindo, de fato. Eu gosto muito desses momentos da personagem em que eu me sinto um pouco de alma lavada quando isso acontece.
Estou me estendendo bastante já, queria só retomar então um pouquinho da semana, né? Despedida do Padre Santo, acho que foi uma despedida muito bonita, eu escrevi sobre isso, esse padre diluído imageticamente, como naquele reflexo no vidro do carro, com o mar ao fundo, né? Eu acho que tem uma série de possibilidades de leitura, leituras simbólicas, a minha, mas eu ia para uma leitura junguiana, mas acho que são inúmeras possíveis, inclusive religiosas, né? Eu já falei um pouco sobre esse estabelecimento da Sandra, né? O reaparecimento de Maria Santa, escrevi sobre isso, ela está sempre reaparecendo. Há uma circularidade, eu acho, que estabelecida como motivo formal nesses aparecimentos, tá? É a primeira vez que ela aparece para Inocêncio, se eu não me engano. Ela tinha aparecido para Inácio na segunda fase. E essas aparições são importantes porque atritam Mariana, né? Essa protagonista que tem ciúme de uma mulher morta, e ela mesma fala isso. Só que a gente não pode esquecer que a gente está numa trama de espiritualidade aflorada. E o fato dessa mulher estar morta não quer dizer que ela esteja ausente ou que esse amor acabou, né? Então acho que isso é muito bonito em Renascer, né? A morte não interrompe as tramas, há sempre uma possibilidade de renascimento, né? Então, acho que não foi à toa que o Benedito Rui Barbosa convenceu o Fagundes a fazer essa novela, contando o final da novela, como já foi dito em algumas entrevistas, né? Já comentei um pouquinho sobre a cena de João Pedro e Mariana. Acho que foi a primeira vez que eu senti falta, de fato, de uma música da versão original, que era a música da Adriana Calcanhoto, que era uma música muito forte, Mentiras. Que acho que a letra falava muito sobre essa inconstância e essa imprevisibilidade que é Mariana. E fiquei imaginando essa letra naquela cena da cachoeira, né? Não sei, talvez, enfim. Aliás, isso é curioso, devo falar sobre isso no próximo vídeo, sobre a trilha sonora. Várias músicas da novela original estão no álbum de Renascer, elaborado pela própria Globo, no Spotify. Então, fico curioso com algumas músicas que estão ali e que acho que ainda não, pelo menos não percebi ou não notei ainda nessa nova novela. Vou ficar atento a isso e devo falar sobre isso no próximo vídeo da trilha sonora. E por fim, essa coisa das supostas barrigas, né? Eu acho que essa é uma questão em Renascer, eu já trouxe, acho que isso de alguma forma em algum outro vídeo. Será que Renascer tem barriga? Né? Esse momento da novela, da trama, em que parece que nada acontece. Eu acho que Renascer não tem barriga. Eu acho que Renascer tem um ritmo lento, em que essas tramas vão sendo tocadas num jogo em que algumas se movimentam mais e outras menos. É como se fosse uma grande corrida, né? E o roteiro, a direção, mas sobretudo o roteiro, né? Tem que ir tocando esses corredores, cada um num ritmo, né? Em alguns assumem a frente. É muito claro, por exemplo, que a trama de Tião está em banho-maria agora, né? Está um pouco mais lenta, mas deve, né, ganhar ritmo em breve, né? Então, eu acho que Renascer tem esse... Primeiro que eu vejo como uma novela muito coesa, né? Todos os personagens se tocam, se conhecem, né? Todas as tramas interferem umas nas outras, né? Mesmo uma personagem que ainda não contracenou com José Inocêncio, como Joaninha, por exemplo, vai ter uma importância muito grande lá no futuro dele, né? Com a história da garrafa. Então, é uma trama muito coesa, mas que tem esse outro ritmo, né? Mas, ao meu ver, sempre há algo acontecendo nos capítulos, né? Essa semana tivemos a morte de Padre Santo, né? Concominante praticamente com a chegada de Rashid. Tivemos todo o conflito João Pedro, Sandra e Egídio, que consumiu ali alguns capítulos, né? E temos agora essa chegada de Liana, que me parece começar a impulsionar ali o final de José Venâncio nessa trama. Então tem sempre algo acontecendo. É claro que tem alguns momentos da narrativa em que há grandes viradas, né? Há solavancos, mas eu não acho que Renascer
seja uma novela com barrigas. Eu acho que ela tem, até porque eu acho que a barriga tem que ser essa quebra rítmica muito forte. E eu acho que não, acho que Renascer tem esse ritmo mais ou menos constante, né? Dentro do universo do Benedito, eu acho que Terra Nostra é uma novela que tinha barrigas, tinha uma barriga muito séria em Terra Nostra. Mas acho que Renascer, O Rei do Gado, acho que não são novelas com barrigas. Eu acho que são novelas que têm uma outra temporalidade de fato, sobretudo Renascer. Acho que é isso, não vou me estender mais, eu já falei bastante hoje, né? Ia tentar ser um pouquinho mais sucinto. E então volto a falar sobre as músicas e acho que outras questões. Vou tentar sempre trazer alguma coisa mais geral para além dos capítulos nos vídeos, mas fica para a próxima semana. É isso, até a próxima.